E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, a gente vai falar e ver alguns finais de torres importantes, mais alguns, né? Porque os finais de torres são os que mais acontecem na prática e a gente precisa ter uma base teórica muito boa para saber onde levar, para onde esses finais vão, né? Então, vamos relembrar um pouco o que a gente já viu. Então, lado curto, lado longo, defesa de Philidor, ponte de Lucena e principalmente cheques laterais, né? Hoje eu vou mostrar dois exemplos de finais com peão na sexta fileira, tá? Então, aqui é a vez das pretas. Se fosse a vez das brancas, as brancas poderiam jogar torre G1, né? Então, só para ilustrar aqui, torre A3, torre G1, e levaria para aquele final de Lucena, né? Que a gente já viu, no primeiro vídeo até. Mas aqui é a vez das pretas e a única chance das pretas conseguirem se salvar é a torre A7, né? Cheques laterais. Então, torre D7, tentando progredir. Rei E8 aqui não funciona, como tentativa de ganho para o branco, né? Porque vem Rei F6. E se torre E1, torre E7, e aí a gente toma o peão, né? E se as brancas jogarem Rei D6, vem Rei F8. E a gente vai controlar na casa. A gente chega mais perto da casa de promoção. Então, torre D7, uma boa tentativa. E aqui torre A8 é o lance mais simples aqui. Para evitar o lance Rei E8 seguido de E7. Que vai ajudar as brancas a promoverem. Porque, por exemplo, o torre A6 aqui leva rei E8 cheque. Né, e o peão de E7 está promovendo aqui já. E aqui, depois de torre A8, a linha principal segue torre D8, né, tentando trocar as torres. Vou mostrar mais algumas ideias. Se as brancas tentarem jogar com rei D6 cheque, vem rei F6, se aproximando do peão. Torre F7, rei G6. E aqui a posição é de igualdade, né? Não tem o que fazer. As brancas não tem como progredir aqui. Que Rei 7 leva a torre A7 cheque e tal. As brancas também podem tentar jogar o lance torre B7 aqui. Esperando um pouco, né? Porque uma coisa importante aqui para as pretas é o seguinte. A torre não deve sair da coluna A. Porque se a torre, por exemplo, ir para a coluna C, né? Ela não tem mais a distância dos 3 cheques, né? Agora, aqui no caso só tem uma coluna entre a torre. E aqui vai perder o final. Então aqui é importante jogar rei G6 aqui. Na verdade tem outros lances que empatam, como torre A1, mas eu vou mostrar o mais simples aqui, que é rei G6. Rei D6, rei F6 e quando é 7, rei F7. Né? Só que tem um lance um tanto venenoso aqui, que é o lance torre D6, que é um lance um pouco estranho, na verdade, né? Só que tem essa aqui é uma rasteira grande, tá? Porque, por exemplo, se torre A1, as brancas jogam rei E8 aqui. E aí, se rei F6, né, aí mostra a ideia do lance torre D6, porque o lance E7 vem com cheque agora. E aí as brancas ganham, então essa é uma rasteira interessante. Torre B8 também perde, porque lembra da questão os cheques laterais só vão funcionar se tiverem 2 colunas de distância, né? Ou 3 colunas de distância. E aqui tem 2 colunas apenas de distância. Então depois de torre D8, torre B7 cheque, rei D6. Torre B6, aqui as pretas estão perdidas, né? Porque segue rei D7. E aí depois de torre B7 vem rei C6 aqui. E aí o peão já está chegando aqui na boca do gol. Então o único lance que empata aqui é rei G6, né? Esperando o que o branco vai fazer. E aí depois de rei D7, por exemplo, o rei volta para G7. Porque precisa estar o mais perto possível da casa de promoção. E rei F6 também empata, E7 e F7, mas rei G7 é o mais simples e acaba transpondo para outras posições. Então torre D8, torre A7 cheque, rei D6 e agora torre A6, continuando os cheques laterais. Se rei F6 leva a torre F8, rei G7 e E7. Então o objetivo estratégico aqui das pretas é evitar o lance E7. Né? Então torre A6, rei E5, torre A5, torre D5, torre A8. Se torre A7, torre D7, né, e aí troca as torres. Torre A8, torre D7, cheque. Se as brancas tentarem jogar E7, vem rei F7, né? Torre D8, torre A5 e o peão de E7 caiu. Veio torre D7, cheque. E agora rei G6. E uma coisa legal de lembrar é o seguinte, que desde o começo do final, o rei das pretas já está no lado curto e a torre das pretas está no lado longo, né? E depois de G6, as brancas podem continuar tentando aqui, mas eu acho que eu ilustrei bem a maioria das ideias que as brancas podem acabar tentando. Né? Rei F8 perde, porque a defesa passiva, né, igual a gente viu num dos primeiros vídeos de finais de torres,
A defesa passiva só funciona com peões de cavalo, né? Peões da coluna G e da coluna B. Com peões centrais, o branco vai acabar ganhando isso aqui. Depois de F6. Certo? Então, final legal para vocês lembrarem. E importante também vocês praticarem contra o computador ou contra alguém. No geral, contra o computador, porque o computador vai tentar te dar uma rasteira sempre. Assim, vai fazer um lance totalmente, entre aspas, aleatório. Você pode acabar baixando sua guarda e aí acaba perdendo o final. Mas tentem praticar esses finais contra o computador. Vai ajudar vocês a fixar as ideias e ver se vocês realmente conseguem empatar a posição. Bom, e agora temos essa posição. Que é o seguinte, né? A torre das pretas está 2 colunas de distância do peão. No geral, isso é um indicativo que o preto provavelmente vai perder essa posição. Certo? Então, vamos ver aqui. Rei D6, cheque. E aqui, torre A1 é uma ideia, né, para jogar torre G1. Só que não funciona aqui. Porque vem torre B7, rei D8, torre B8, cheque, rei C7. Só que agora o rei das brancas ficou meio longe, né? E agora as pretas podem jogar torre B2. E agora tá ameaçando rei F8 aqui. Rei F6, tanto rei F8, para encostar no peão de E. E aí, uma ideia é torre F1, para cortar o rei das pretas. Outra ideia aqui é jogar com torre E1. Só que vocês vão ver, né, que aqui as pretas têm o lance rei F8. E aí o rei consegue chegar para bloquear o peão. E aí se torre F1, só que as pretas jogam torre A2 agora, né? E aí elas ativam a tempo, né? E7, torre A7. E agora tá nas 3 colunas de distância aqui do peão. Então as pretas acabam chegando a tempo aqui. Rei D7 é outra tentativa, mas depois de rei F6, as pretas acabam deixando as brancas em zogue, né? Depois de E7, vem rei F7. E se torre C7, a gente espera também com torre A8. E a posição empata. Certo? Então, pensando nisso, rei D6 cheque é o lance que ganha, rei F6, rei D7, rei G7 e agora rei E7. E a gente chega na mesma posição que estava no começo, só que com a vez das pretas de jogar. Isso que a gente chama de triangulação, né? É passar a vez pro cara. Se a gente voltar um pouquinho aqui, se as pretas jogam torre B1, E7 ganha, né? E aí leva para aquela posição de ponte de Lucena. E se rei G6, torre A1. E agora sim funciona porque o rei está mais longe do peão, né? Rei G7, rei E7. E aqui a linha principal que eu vou mostrar é com rei G6. Mas vamos ver outra tentativa aqui das pretas de tentarem defender a posição. Torre B1. Torre B1. Torre A8. Né, para jogar rei E8 sem levar cheque na oitava. Porque, bom, aí torre B7. Porque, por exemplo, depois de torre B2, rei E8. Torre H2 ameaçando torre H8 cheque. Torre A7, rei F6. E7. Torre H8 cheque e rei D7. E agora não tem mais como parar a promoção do peão. Certo? Então veio torre B7. Rei D6, ameaçando E7 E8. Torre B6 cheque. Se rei F6 leva a torre F8, seguido de E7. Né? Então, torre B6 cheque. Rei D7. Torre B7. Rei C6. E aqui já mostra, né, a falta da coluna a mais que as pretas têm que ter aqui, né? Então 2 colunas não é o suficiente. Então torre E7, rei D6. Depois de torre B7, E7. E as brancas estão ganhas. Certo? Então rei G6. Torre A1 ameaçando torre G1 para construir a ponte. Então as pretas têm que dar cheque agora. Torre B7, rei D8 e agora a torre B8. Se as pretas tentarem rei F6 aqui, as brancas podem jogar E7. Porque se torre por E7, leva a torre F1 cheque. E depois de rei E6, rei E6 leva a torre E1, pegando a torre. Então E7, torre B8 cheque. Rei C7, torre E8 e agora rei D6, né, com o mesmo tema. Se as pretas jogam torre por E7, sobra a torre F1. Então torre B8 é uma tentativa, mas depois de torre F1. Rei G7, rei C7, torre A8. Aqui as brancas têm um lance muito fino, que é o ponto final da combinação, né, do final, da técnica para ganhar esse final, que é o lance torre A1. Porque se rei D7 aqui leva a torre A7, né, a posição empata na hora. E aí leva para aquela posição de cheques laterais. Então eu tenho que jogar esse torre A1, aproveitando que se a torre tomar, as brancas promovem. E aí, por exemplo, depois de torre G8, leva rei D7 aqui, ou torre G1 trocando as torres. E aí, promove o peão.
Então aqui tem torre B8, rei C7, torre B2. Só que aqui as brancas jogam torre E1. E tem uma sutil diferença aqui. Se a gente voltar um pouquinho ali no... Deixa eu ver aqui, onde é que tava? Se a gente voltar um pouquinho aqui, ó. Se as brancas jogam torre A1 direto, né? Cheque, rei deu cheque, e torre B2. Se as brancas jogam torre E1 agora, né? As pretas jogam rei F8, igual eu tinha mostrado. E entra no final. Só que aqui, o rei tá em G6. Então, a manobra de Zugzwang, ou triangulação que as brancas fizeram lá no começo da partida, né? Então, aqui com rei D7, rei D6, rei F6, rei D7, rei G7, rei E7, foi justamente para piorar o rei. Então, depois de torre E1, não tem rei F8, né? E aí, torre C2 cheque, rei D7, torre D2, rei E8, torre A2 e depois G7. O peão chega na sétima e as brancas estão ganhas aqui, porque vai levar para aquela posição de ponte de Lucena, né? Então, mas esse exemplo aqui ilustra muito bem essa, primeiro, a complexidade do final de torres, né? Dos finais de torres, e também como ganhar a posição, né? Com a torre das pretas não estando na posição ideal, tá? Então, assim, revejam o vídeo, revejam o final, tentem praticar esses finais com outro computador, tá? E aí vocês vão acabar solidificando as ideias dentro do seu jogo. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.